As férias estão a todo vapor e no meio de muita curtição, as pessoas aproveitam a folga para dar uma melhorada também no sorriso. Os tratamentos odontológicos estéticos são os mais procurados nesse período. Destaques da odontologia. Oferecimento: Clínica Doutor Cláudio Albuquerque, o único Day Clinic odontológico do Ceará. É isso aí, férias, água de coco, sol, praia e sorriso bonito. Tudo a ver, né, doutor? Com certeza, Natália, tudo a ver. Tudo bem, doutor Cláudio? Tudo bem, Natália? Clínica movimentada nesse mês de julho? Então, sempre, né, as férias, as pessoas aproveitam esse momento que tem tudo a ver com ficar mais bonito, para frequentar as praias, frequentar as baladas, e sempre aumenta muito o fluxo de pessoas, principalmente em busca do que a odontologia estética pode fornecer nesse momento para essas pessoas. Principalmente para quem não tem esse tempo, né, durante o ano, deu uma folguinha agora, corre para cá. Os tratamentos hoje são bem rápidos, bem mais rápidos e eficazes, não é, doutor? A gente tem uma série de tratamentos aí na odontologia estética, Natália, que dão essa rapidez e um resultado muito satisfatório dentro de uma segurança muito grande. Então isso sempre transmite ao paciente a sensação de que é possível ele vir fazer um tratamento rápido e um tratamento que vai ter uma longevidade bem interessante e seguro, principalmente. Normalmente, o que as pessoas procuram mais nesse período? Basicamente, 2 tratamentos assim, são bastante procurados nesse período. O clareamento dental ainda é um tratamento bastante procurado para aquelas pessoas que têm apenas só estão um pouco insatisfeitas com a cor dos seus dentes, mas têm os dentes todos rígidos, que a gente chama, dentes que nunca tiveram nenhum tipo de restauração, os dentes são bem alinhados na boca e aí elas querem apenas dar uma clareada porque estão um pouco insatisfeitas no que diz respeito a essa coloração. Então, a gente lança a mão para esses casos do clareamento. O clareamento, geralmente a gente usa as 2 técnicas aliadas, tanto o clareamento convencional, que é aquele que o paciente vai usar uma moldeira com o gel clareador em casa, principalmente à noite, mas que também pode ser durante o dia e não só à noite, aliado com o clareamento a laser, porque a gente sabe que essas 2 técnicas conjugadas, a gente vai ter um processo muito mais rápido e inclusive muito mais eficiente. Um processo em que a gente vai conseguir manter essa cor dos dentes clareados por mais tempo. Outro tratamento que a gente também não pode deixar de citar, que é assim, o grande boom inclusive da medicina estética de uma forma geral, não só da odontologia, que são as lentes de contato dental. É um tratamento que de 2013 para 2017, ele ultrapassou inclusive a busca das cirurgias plásticas com prótese mamária, silicone de prótese mamária. Hoje as lentes de contato são os tratamentos estéticos mais procurados, juntando aí a medicina e a odontologia. Então as lentes de contato hoje a gente consegue resolver em 2 consultas, com um espaço de tempo entre 24 horas, principalmente clínicas em que tem um laboratório de prótese que conseguem agilizar bastante esse resultado. O paciente vem numa primeira sessão, é feito o planejamento para esse paciente, passa-se todas as diretrizes para o paciente. Na segunda sessão são feitos preparos, 24 horas depois o paciente está recebendo as suas lentes de contato e tendo aquela mudança que é uma mudança muito mais significativa, porque é uma mudança do ponto de vista para nós definitiva, já que a gente está lançando mão das porcelanas. As lentes elas são finíssimas estruturas de porcelana e quando a gente fala de finíssimas, nós estamos falando de uma espessura algo em torno de 0,2, 0,3 milímetros de espessura. Então é muito fino e corrige imperfeições que vão desde mal posicionamentos, pequenas fraturas, dentes manchados ou dentes que tiveram aí no transcorrer da vida do paciente várias restaurações e que ficaram com coloração alterada, entre eles principalmente. A gente consegue corrigir isso tudo com as lentes de contato e, mais importante, a questão de ser um tratamento extremamente rápido e com um efeito de resultado assim espetacular. Os pacientes ficam realmente muito empolgados, indicam outros pacientes para que eles se submetam também a essa situação da colocação das lentes de contato, porque é uma transformação muito bacana que se consegue com essas lentes de contato.
Pessoas buscando também a naturalidade no procedimento, né, doutor? É importante que se fale um pouco também sobre essa naturalidade. Tem muitas pessoas que buscam o branco exagerado, então cabe sempre ao profissional tentar colocar que o branco, muitas vezes, ele fica muito artificial, e aí a gente tem condição de tentar trazer isso para uma cor clara e mais natural, mas evidentemente que tem alguns pacientes que exigem que os dentes passem a ser totalmente brancos, e nesse momento, apesar de toda a conversa entre a parte técnica, entre a equipe e o paciente, se ele mesmo assim opta pela situação dos dentes brancos, a gente vai recorrer às porcelanas mais brancas. Sempre lembrando que essas porcelanas, elas tendem a ficar um pouco mais artificial, né? Porque, na verdade, a dentição humana ela não tem um tom tão branco quanto esses que a gente consegue tirar nessas porcelanas ultimamente. Mas vai depender muito da conversa com o paciente. É verdade que hoje já existe assim, várias pessoas já bem entendidas sobre esse assunto, pessoas que pesquisam e pessoas que já chegam e dizem, eu quero fazer as lentes, mas eu não quero dentes brancos. Porque dentes brancos o meu vizinho fez e ficou muito artificial. Outra situação bastante recorrente também nas clínicas hoje, e a minha não fica diferente dessa realidade, é que a gente está refazendo casos de pacientes que fizeram lentes e por algum motivo optaram pelas lentes muito brancas e depois se arrependeram dessa coloração das lentes brancas. E aí a gente vai e conversa com o paciente, acha um meio termo de fazer uma porcelana clara, mas com aspecto de naturalidade. Sempre o paciente ganha com o tratamento das lentes. O que a gente sempre tem que avaliar um pouco e pesar bem na balança junto com o paciente, essas lentes elas terão que necessariamente ser muito brancas, ou se a gente consegue um meio termo que ganhe uma naturalidade bem interessante. Então, esses são os tratamentos mais procurados, mas as pessoas aproveitam muito também para ver como é que está a situação geral, né? Inclusive pessoas que vêm atrás de implantes também nessa época de férias, né? Dá tempo de fazer. Dá tempo de fazer, dependendo da situação, e a gente já teve, inclusive, matérias aqui no próprio check-up em que a gente mostrou a rapidez com que se coloca um implante hoje. É lógico, para que se ganhe essa rapidez, tem a necessidade de uma equipe bem treinada, uma equipe multidisciplinar, desde o planejamento, desde os exames que são solicitados do paciente, mas a partir de um planejamento bem executado, em clínicas como a minha, a gente hoje consegue fazer um implante muito rápido. A gente teve, inclusive, um implante filmado pela sua equipe, que a gente levou 1 minuto e 30 segundos para colocar esse implante, e o paciente fica esperando e 1 hora depois ele já sai com o dente fixado nesse implante. Então, é um tratamento também extremamente viável para essas férias. A gente sabe que tem pessoas que na maioria das vezes deixam para as férias achando que vai ser um tratamento muito demorado, que elas vão ter que ficar muito tempo sem trabalhar ou esse tipo de situação. Isso não é verdade. Na verdade, dá para aproveitar as férias também. E dá para fazer os implantes, dá para aproveitar as férias, dá para sair daqui mastigando já imediatamente. Então, para aquelas pessoas que, por exemplo, precisam de implantes na boca toda, uma situação bem confortável é de fazer os implantes e com 2 a 3 dias já receber os dentes fixos e sair daqui já mastigando, numa situação muito melhor do que a que estava, sem dor, sem inchaço. Pode até ir para as festas já em relação a isso, desde que um planejamento bem elaborado por uma equipe multidisciplinar e bem treinada, é uma situação extremamente confortável para o paciente fazer os implantes na sexta-feira e segunda-feira já está com os dentes definitivos colocados em boca. Temos que aproveitar as férias da melhor forma, né, doutor? Fazer o que precisa ser feito, aproveitar esse período, crianças aí também de férias, então aproveitar para procurar o dentista. Exatamente, a gurizada que está de férias, a gente sabe que os pais sempre preferem essa época também para levar os seus filhos ao dentista, porque tem mais disponibilidade, não tem tanta tarefa para ser executada, as crianças estão mais disponíveis com aquele horário, levam para o dentista também. Então a odontologia hoje ela disponibiliza aí uma gama de tratamentos que podem ser muito bem aproveitados nesse período das férias, não só essa parte estética, mas também a parte funcional, aproveitar as férias e ganhar essa situação também de já poder executar o tratamento odontológico é muito importante. De repente, a harmonização facial, né, para quando voltar ao trabalho as pessoas olharem e perguntarem assim, o que foi que houve? Que férias foram essas, né? Viajaram para onde?
muito bem colocado por você, que hoje a odontologia dispõe dessas técnicas de harmonização facial também, principalmente a utilização do Botox, que assim, extremamente viável também nesse período. Você faz a aplicação de Botox nas áreas ali mais recomendadas, com 2 a 3 dias essa área ela já está sob a ação dessa situação do Botox, e o resultado é praticamente que imediato, né? Fez hoje, depois de amanhã, as pessoas já começam a perceber uma pele mais sedosa, uma pele mais macia e sem tantas marcas de expressão, principalmente, né? Um tratamento também bastante procurado, inclusive hoje nas clínicas odontológicas. Então vamos aproveitar, gente. Ó, julho tá aí, daqui a pouco acaba, então vamos aproveitar. Doutor, muito obrigado. Então vou te liberar, porque eu sei que o consultório está lotado. Um abraço e boas férias. Aliás, bom trabalho, né? Estamos aqui, esse mês de julho a gente está com a clínica aberta o tempo todo também. Nós não vamos tirar as nossas férias nesse momento, porque a gente sabe que é um período em que as pessoas procuram mais ainda os nossos serviços. E deixar o recado aqui que aproveitem as férias para executar seus tratamentos odontológicos. Muita coisa é possível fazer e melhorar esse sorriso ainda mais para aproveitar esse período aí tão interessante.